Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, como prometido, terceiro vídeo já de resolução das questões aqui do nosso Revalida 2025.1, tá certo? Vamos lá, como eu gosto sempre de aclarar, o nosso vídeo, os principais tópicos, os principais objetivos serão, em primeiro lugar, a resolução das questões, ver quais são as questões os pontos que estão certos, alternativas certas e erradas, observar quais são os temas mais prevalentes, certo? E também justificar cada uma das questões, por que tá certo, por que tá errado, ok? E vamos por aí. Nós já fizemos as 10 primeiras, as 15 primeiras, perdão, as 10 primeiras. E até agora, tudo certo, questões muito boas, não tão complexas, creio que só duas nós fizemos, um pouco assim mais difícil, só que as demais todas muito boas, ok? Continuando agora, questão 11. Uma mulher de 45 anos vai à unidade básica de saúde, reportando dificuldade para reduzir o consumo de cigarros, ok? Uma mulher de 45 anos. Refere fumar 20 cigarros por dia desde os 20 anos e que já tentou interromper o uso várias vezes. Relata ainda irritação e ansiedade quando reduz o uso do tabaco, ou seja, já é uma pessoa que aí já tem um certo grau de dependência. Diante desse caso, o plano terapêutico adequado para essa paciente consiste em: letra A, reposição de nicotina com redução gradual da dose. Letra B, terapia comportamental associada à reposição de nicotina. Letra C, terapia comportamental e cessação imediata do tabagismo. E letra D, prescrição de benzodiazepínicos. E aí, o que vocês acham? Qual deveria ser? Bem, pessoal, aqui no SES tabágico, nós temos dois principais pilares, certo? Que é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e também a terapia com nicotina. Você pode usar outros fármacos também, só que a principal, a base do tratamento inicial é essa, certo? Um paciente que nós vemos que adotando medidas ali não farmacológicas, ele não consegue o cessar tabágico, não consegue ter um êxito aí, a gente começa já com os fármacos, a começar com a nicotina, logo depois com topiramatos, outros tipos de medicações, ok? Então vamos lá. Dois pilares, o TCC e depois a reposição de nicotina, que é o que fala aí, bem evidente na letra B, certo? Uma terapia comportamental associada à reposição de nicotina. Vamos justificar as demais. Reposição de nicotina com a redução gradual da dose. Bem, a gente já começa aqui, em primeiro lugar, ele não falou do primeiro pilar, que é a terapia cognitivo-comportamental. Precisa mandar esse paciente aí para as equipes, para os EMUTs, no SUS, no Sistema Único de Saúde, certo? Para ter um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, para ver aí qual é a raiz dessa dependência. E fora isso, ir reduzindo a dose gradual aí da nicotina é algo que de fato se vai fazer. Só que não ressaltou um pilar, como a letra B falou, ok? Letra C, terapia comportamental e cessação imediata do tabagismo. Ou seja, era o ideal, né? Só que a gente vê que a paciente ela já tem certo grau de dependência. Então, por isso que vai usar os dois pilares. Letra D, prescrição de benzodiazepínicos e redução gradual do número de cigarros diários. Essa daqui era uma alternativa que seria correta há uns anos atrás, ok? Só que hoje em dia, os dois pilares principais ainda continuam sendo a terapia comportamental associada à reposição de nicotina, ok? Então, a nossa resposta aqui, letra B. Questão boa também. Vamos aqui, questão 12 aqui, questão de pediatria. Vamos lá. Recém-nascido a termo do sexo masculino, ok? Nascido de parto via vaginal, Apgar 9 e 10, apresenta salivação excessiva e muco no canto da boca após o nascimento, certo? Ele tem uma salivação ali excessiva e se observa a saída de conteúdo ali pela boca. Durante a amamentação, apresenta regurgitação, cianose, tosse e insuficiência respiratória. Na sala de parto, não foi realizada passagem de sonda pelas narinas nem pela boca. A ultrassonografia pré-natal evidenciava polidrame. Ok, certo. Aqui um paciente. Vamos continuar aqui. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável. Ele coloca as 4 alternativas aí. Atresia esofágica, atresia gástrica, atresia intestinal e atresia pancreática. Então vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa, o recém-nascido teve um bom Apgar aí, um bom desempenho, nasceu, tudo bem, via vaginal. Tá tendo salivação excessiva, certo? Então, muito provavelmente esse paciente ele não tá conseguindo tragar, não tá conseguindo, ele consegue até deglutir, mas o líquido não tá passando ali por algum lugar. Durante a amamentação, ele apresenta regurgitação, cianose, certo? Que pode ter aí uma característica associada com a traqueia, também a gente vai ver. Tosse e insuficiência respiratória, ok?
Na sala de parto não foi realizada a passagem de sonda pelas narinas, ok? Que hoje em dia é o que se recomenda, nem pela boca. A ultrassonografia pré-natal evidencia um polidrâmino. Polidrâmino é importante, por quê? Porque justamente a passagem ali do líquido amniótico e também a drenagem dele está muito relacionada ao metabolismo ali do bebê. Porque o bebê, ele vai tragando, ele vai ali bebendo aquela água, o líquido amniótico, isso vai ajudando a abrir espaço ali nos intestinos, vai ajudando na função renal dele, o próprio, ou seja, a passagem ali do líquido amniótico vai ajudando ali na funcionalidade primitiva do intestino, também na funcionalidade primitiva ali dos rins, e isso vai ajudar ali no desenvolvimento dele, certo? Ele vai tomando a água e fazendo xixi, tomando, fazendo xixi, certo? Quando tem uma produção excessiva desse líquido, significa que alguma coisa aí nesse sistema de passagem, não está funcionando bem. E também a criança, o bebezinho já vem com todas essas sintomatologias, então a gente imagina o quê? Ou seja, esse líquido amniótico não estava sendo tragado corretamente, estava ali com alguma interrupção ali na passagem desse líquido. Então algo não estava funcionando, ok? Então qual seria a alternativa mais adequada? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui já deu um spoiler, né? É um tipo de atresia esofágica. Só que eu queria falar com vocês alguns tipos de atresias esofágicas e qual, muito provavelmente, é a desse bebê e qual é a que é mais tomada em provas. Bem aqui, ó, nós vemos a primeira, anatomia normal, ok? Aqui, vemos a anatomia normal, como é, tudo aqui, o sistema de passagem, tudo certo. Atresia, tem a atresia simples, que é quando nós temos apenas a interrupção aqui da passagem, esôfago e esôfago, que tem que fazer ali a cirurgia, né? Na verdade, todos os casos precisa fazer a cirurgia, que no caso a cirurgia seria conexão terminal, certo? Do esôfago proximal com o esôfago distal. Aqui, atresia com fístula proximal, que muito provavelmente é a desse bebê, ou uma atresia com fístula em relação à laringe, que a gente vê, né, muito provavelmente é desse bebê, porque ademais da dificuldade para tragar, da disfagia e também da regurgitação, ele também está com dificuldade respiratória, certo? Então, muito provavelmente aqui ele tem uma comunicação entre a traqueia e o esôfago, certo? Além também da própria atresia aqui. Aqui também uma fístula com atresia com fístula distal, certo? A proximal aqui mais perto da região superior do esôfago, e a distal é quando a gente tem essa comunicação aqui com a parte inferior. Ou então a gente pode ter uma atresia com doble fístula, ou seja, com as duas fístulas, a questão não aponta necessariamente para isso, mas a gente pode inferir que tem alguma fístula. E também uma fístula sem atresia, ou seja, pode apenas fistulizar, sem necessariamente ter ali uma atresia, mas aí o bebê já conseguiria tragar, não teria uma sintomatologia tão florida como tem esse aqui da questão, ok? Então aqui eu quis só aclarar, trazer essa imagem aqui para aclarar, para dizer que existem outros tipos de atresia, um tema que vai cair em outras provas, certo? É uma prova recente, de 2025.1, e que muito provavelmente vai cair em outras provas para a gente conhecer. Tem em mente, tá certo? Qual é o tipo de atresia mais importante? É o tipo de atresia associada a uma fístula traqueal, certo? Pode ser proximal ou distal. Mais de 85% das atresias são associadas à fístula. Isso aí é bom ter em mente, certo? Aqui, questão 13. Mulher de 18 anos deu à luz a uma criança do sexo feminino, da APGA 9 e 10, nascida a termo com peso de nascimento de 3,5 kg, certo? 9 e 10, 18 anos, deu à luz a uma criança do sexo feminino. Muito bem. Comprimento de 50 centímetros e perímetro cefálico de 35, ok. Esse daqui é o pezinho dela, 3,5 kg tá um peso normal. A criança permaneceu em aleitamento materno exclusivo desde o nascimento. Com 24 horas de vida, o médico constata perdas de 175 gramas. Vamos anotando esses valores aqui. O peso inicial foi de 3.500 gramas, ou 3.500 gramas. Aqui. Ok. E aqui, qual foi o peso perdido? O peso perdido foi de 175 gramas. A eliminação, ok, eliminações presentes e o paciente se apresenta corado e hidratado, ou seja, tudo certo com a paciente, não teve nenhuma intercorrência, não está cianótica, nada.
Nesse caso, a perda de peso em relação ao peso do nascimento vamos lá, isso aqui é um cálculo básico que a gente poderia fazer, ou seja, eu sei que na hora da prova ali é complicado, né? A gente tá lendo rápido, são 100 questões, precisa ter ali uma certa velocidade para fazer. Só que assim, pra gente saber a porcentagem de peso, nós teríamos que fazer aqui uma divisão. Uma divisão entre a quantidade perdida, ou peso perdido, que foi de 175 gramas, dividido por 3.500 gramas, certo? Ou seja, o cálculo seria peso perdido dividido pelo peso inicial. Com isso, nós iríamos ver a porcentagem. E esse valor aqui, se nós formos fazer, vai dar um valor de 0,05, que corresponde a 5% do peso da criança, certo? Porque o mais importante para saber dessa questão é nós sabermos que até entre 5% e 10% do peso, ou seja, uma criança, quando ela nasce, um bebezinho ali, um recém-nascido, neonato, o normal é entre o período de 24 horas ele perder entre ali 5 a 10% do peso corporal. Isso ainda seria normal, estaria entre os ângulos aí normais de normalidade, sem nenhum alarme, ok? Se o bebezinho tá normal hidratado, corado, não tá cianótico, tá respondendo, tá eliminando ali o mecônio, tá fazendo xixi, ou seja, se ele tá normal, tá ali eutrófico, não tá apresentando outras particularidades, tá tudo bem, entre 5 e 10% tudo certo. O bebezinho ele acaba desidratando um pouco, porque quando ele nasce, às vezes ele mama menos, às vezes ele perde, ele vai perdendo água ali, até do parto mesmo, libera o mecônio, enfim, ele vai perdendo ali o peso, é normal perder determinadas gramas ali nas primeiras horas de vida, ok? Então aqui nesse caso, a perda de peso em relação ao peso do nascimento é, como nós já vimos aqui no cálculo, deu certinho, de 5%, o que não é motivo de preocupação para a paciente, certo? Aqui é a letra A. Se a gente for aqui, ó, um cálculo rápido, por exemplo. Aqui, ó, a criança tinha 3.500 gramas, certo? Quanto é 10% de 3.500? É 350. Então, a gente vê que ali já é menor a 10%. A única alternativa que tem menor a 10%, um valor menor a 10%, é a letra A. Com isso, a gente já fazia a letra A e pronto, já vai para a próxima, certo? Vamos lá, pessoal, voltando aqui na questão 14. Paciente de 49 anos procura atendimento médico relatando que há um mês não consegue dormir adequadamente por causa de intensas ondas de calor, o que a deixa cansada, irritada e deprimida. Relata dispareunia de penetração e vagina seca. Fez histerectomia, ok, e salpingo-oforectomia bilateral há 3 meses, ou seja, ela tirou tudo. Ela fez tanto a histerectomia, fez a retirada ali do útero e também dos anexos, bilateral, há 3 meses. E o exame anatomopatológico revelou adenomiose, ok? Hidrossalpinge em ambas tubas uterinas, ou seja, presença ali de líquido, cistos de endometriose no ovário direito e focos de endometriose no peritônio, ou seja, ela já tinha ali um foco endometrial bastante importante. Tanto nos órgãos ali, responsável ali pela parte ginecológica, quanto já focos peritoneais, ou seja, já é extenso ali a questão da endometriose dela, e nega comorbidades. Nesse caso, a conduta mais indicada vamos lá, vamos aqui ler as questões. Fitoterápicos, pelo histórico de adenomiose e endometriose, ou seja, os fitoterápicos eles não vão ter uma importância significativa no tratamento dessa mulher, certo? O que a gente pode pensar aqui? O que a gente pode pensar? Como a gente vai fazer o tratamento de uma mulher dessa? Uma mulher que chega com esse quadro. Bem, a gente sabe que os tratamentos hormonais, eles são muito indicados, eles são a principal indicação, na verdade, para paciente que tem endometriose. Então, a gente precisa, sim, realizar um tratamento, fazer uma administração de um tratamento hormonal, até porque ela já está tendo ali sinais de climatério, certo? Sinais ali do início da menopausa. Então, como nós vamos começar? Nós iremos começar como se começa com qualquer mulher, que é justamente fazendo a associação de progesterona e estrogênio. Vamos dar combinado, fazer a terapia de reposição hormonal combinada, ok? Na paciente. Ou seja, a gente não pode o médico ele não pode receitar apenas estrogênio para essa paciente. Por quê? Porque ela vai voltar a ter sintomas. Nós sabemos que a endometriose em si, ela responde à presença de estrogênios. Então, se a gente der apenas estrogênio, sem ser combinado com progestágenos, a gente pode gerar um aumento dessa infiltração, certo? De tecido de endometriose.
Então aqui, antidepressivo tricíclico, já que a hormonoterapia é contraindicada? Não, ela não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, é indicado até a utilização de hormônios. Estrogenoterapia exclusiva, uma vez que a paciente passou por histerectomia? Não, ou seja, é justamente o que não se indica. Eu acho que eu tô falando estrógeno, gente, perdão, é estrogênio, é porque aqui na gente a gente fala estrógeno, aí acaba que esquece, mas enfim. Tratamento hormonal progestativo, considerando que a paciente apresentou o quadro de endometriose. Tá perfeito, isso aqui tá perfeito. E lembrando também que o tratamento, a terapia de reposição hormonal, ela também é feita da mesma forma. A gente vai continuar fazendo o tratamento com a mulher de forma normal, de forma corriqueira, ok? Tá certo? Não vai alterar em nada, muito menos dar apenas estrogênio, porque pode piorar ainda a infiltração dos focos, ok? Então a resposta aqui, letra D. Vamos lá, aqui a questão 15 agora. Uma menina de 6 anos é paciente do mesmo médico é paciente do mesmo médico na unidade básica de saúde desde que nasceu. Sempre foi uma criança alegre, feliz, saudável e sociável. Na última consulta, há cerca de 15 dias, o pai a trouxe porque ela estava com dor de barriga. Mas a paciente permaneceu encolhida e calada todo o tempo, quase não deixando o médico examiná-la. Há 2 dias, a professora da criança procurou a equipe preocupada com a mudança de comportamento da criança, ok? Relatou que foi informada sobre a existência de fotos íntimas da criança, olha só, numa rede social. A mãe, quando chamada, relatou que está trabalhando e a criança tem ficado com o pai a maior parte do tempo. Ou seja, nessa situação aqui, a primeira coisa que a gente imagina seria uma situação aí de abuso sexual ou então de algum tipo de violência relacionado a isso, certo? Estatuto da criança e do adolescente, certo? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando aparecem questões relacionadas à violência infantil ou então a abuso sexual infantil, sempre conselho tutelar, são as palavras-chave, certo? Conselho tutelar, estatuto da criança e do adolescente, certo? Notificar o SINAM também, que é um dos órgãos responsáveis aí de notificação, e sempre lembrar que a notificação ela é compulsória, certo? Mesmo se a mãe, ou então se não tiver outra denúncia formal na delegacia, a nossa notificação ela é obrigatória, ok? De notificação compulsória. Então aí, o que nós iremos fazer nessa situação? Letra A, registrar em prontuário dados clínicos de forma isenta de interpretação pessoal, notificar violência no SINAM, contatar os equipamentos sociais e conselho tutelar para o segmento do caso juntamente com a equipe. Ou seja, não tem outra alternativa que responda melhor a essa questão do que a letra A, diretamente, que de uma letra A, viu a letra A, foi na letra A e foi para a próxima questão, certo? Vamos ver aqui as outras. Encaminhar a criança à perícia médica, bem, a gente não vai indicar a criança à perícia médica, até porque a gente ainda não tem conclusão de nada, né? A gente vai notificar apenas, ainda não tem a certeza, não foi pego em flagrante, ou seja, ainda não teve nenhum tipo de fatalidade, nada nessa linha. Mais próxima da unidade, onde será realizado o exame físico mais detalhado e coleta de vestígios de violência. A gente ainda não pode levar ainda por esse lado, certo? Por quê? Porque ainda é uma suspeita, ainda não tem provas concretas e ainda não tem nada para determinar que aquilo realmente aconteceu. Confirmar a violência antes de notificação no SINAM, ou seja, a gente não pode fazer isso. Vamos lá para a letra C. Aqui, ó, confrontar os dados relatados pela professora com os pais, questionando sobre a denúncia e demonstrando preocupação, orientar as medidas de apoio à criança e à família. Vamos botar os dados. A gente não confronta, tá certo? Ou seja, sempre quando vier algumas palavras como, por exemplo, confrontar, ou então afrontar, brigar, ou tipo assim, são palavras assim que denotam um tom mais agressivo, alguma coisa do tipo, a gente já sabe que não vai ser assim. Ou seja, as questões preventivas geralmente são aquelas questões que a gente vê, né, como a galera diz, aquelas questões mais bonitas, mais floridas, que parece ter até uma lógica causal, né? No caso aqui, não vai ser correta a letra C. Letra D, anotar em prontuário os dados da história com suspeita de abuso e denunciar o caso na delegacia. A gente ainda não pode denunciar, a gente tem que notificar, lembrando sempre, a gente notifica. Encaminhar a criança para um serviço de proteção social local, ou seja, seria algo muito bom, mas a gente não pode fazer isso ainda, ok? A letra A é que responde corretamente a todas as características aqui da pergunta, tá
tá certo? Bem, aqui a letra 15, terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Fiquem com Deus, um abraço. Manda esse vídeo aqui também pro pessoal que vai fazer agora a primeira etapa, que tá aí nessa correria. E vamos lá, pessoal, é assim, o ideal é fazendo as provas, sempre, tipo assim, vendo as questões, vendo se você errou, se você acertou, quais são os pontos que você tá com mais debilidade, repassar aí com o seu curso, se você tem seu curso, sua mentoria, ou então ir fazendo aí com os seus outros amigos, ver aí o que você pode fazer. E é isso, é assim, estudar para a primeira etapa é muito treino, é muita atividade, e é isso, sempre fazer questões, focado em questões, que esse é o caminho, tá bem? Beijão, fiquem com Deus, um abraço, e é isso aí, mandem pra alguém, compartilha aí o vídeo com a galera que você sabe que tá fazendo também, que tá aí nessa luta, tá bem? Beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.